Um dia, sonhamos em ser uma empresa referência em execução de mobiliário e comunicação visual. Assim, conseguir entregar todos os produtos para pontos de vendas, franquias e grandes redes. Visualizamos atender as maiores franquias do país e nos destacar no mercado pela máxima qualidade. Que cada trabalho executado por nós traria uma imensa satisfação aos nossos clientes. A partir desse dia, essa virou nossa missão e esse sonho se tornou realidade. Na cola, você decola. Até no início do vídeo ali aparece olhando o catálogo, né? Que foi onde tudo começou. A gente fez um catálogo de adesivo e saiu vendendo de porta em porta, né? Inclusive o nome Cola veio por causa do adesivo, né? E graças a Deus passamos por várias experiências, né, na parte da comunicação visual. Então hoje eu vou tratar de um assunto bem importante, que é relacionado à engenharia, né, dentro da empresa. O poder da engenharia, né, que está totalmente ligado na questão da precificação, orçamento, previsto e realizado, gera vários indicadores e também relacionado assim ao relacionamento com o cliente nas franquias, né. Com isso, a gente tem essa questão, sempre a gente apresenta esse mapa em qualquer instrução de trabalho que a gente faz na empresa, né? Nos potenciais de cada setor, né? Dentro do setor de engenharia, um sistema que tem funcionado muito bem é ter 2 pessoas na coordenação. Lógico que a demanda, o volume de trabalho tem que estar coerente com isso, né? Mas, a partir do momento que você tem um coordenador e um planejador, o planejador faz todo o mapeamento, avaliação de fluxo de gargalo, tempo de projeto, avalia se precisa de terceiro ou não, né? E o coordenador faz acontecer no campo de batalha, liderando a galera e fazendo tudo que o planejamento predetermina, né? Automaticamente para isso também tem que ter um alinhamento muito grande com a produção, gerente de fábrica e o PCP no caso, e na logística, que também cabe a questão do coordenador, que está na instalação, acompanhando, direcionando e treinando, e o planejamento também, avaliação de gargalo, gerando atividades. Fiz uma brincadeirinha ali da passada de bola, que quando você está com um volume de orçamentos, principalmente no momento que dá um gargalo de produção, todo mundo acaba, por exemplo, começa o processo e joga para o setor da frente. Só que isso, ao longo do tempo, quando você não termina a ação e passa a bola para frente, o problema é muito maior, né? O dano, né? Quando você vê, você está gerindo ali 1000 informações, que é muito dificultoso e trabalhoso, ao invés de ter resolvido todo o processo, do começo ao fim, e passar a bola o mais mastigado possível, né? Esse é um ponto assim, bem crucial assim, e um ponto de atenção. Antes, tudo fica mais fácil, vamos dizer assim. Beleza, aqui é uma questão da organização, que a gente usa o MUBIS, porém tem todos os controles que a gente aprende na Facom relacionado às ações que são bem úteis, né? Essa questão da produtividade também, dentro da engenharia, é um quesito importante,
Porque como você tem muitas tarefas, você sair da empresa sem estar preocupado com, será que eu fiz tudo, será que não? Você vai ticando cada açãozinha para chegar no final do dia e falar, nossa, posso ir embora. Mesmo que não tenha uma atividade relacionada à ação, você tica, mas você olhou para ela, né? Isso é um ponto importante, até na qualidade de vida do colaborador. Porque ir para casa pensando que não cumpriu a missão é a pior coisa que tem, né? Serve para os empresários também, né? Paralelo, né? Dentro da questão assim, da organização, a engenharia sugeriu um detalhe assim, que você fazer os setores por cores para facilitar a visualização do planejamento, né? De todas as ações. Paralelo aqui, pode ver que dentro do planejamento, para fazer avaliação de gargalo, você consegue medir, por exemplo, se precisa de 5 dias no terceiro para pintar na eletrostática, qual o momento que você tem que estar com a matéria, com o produto acabado na metalúrgica. E nessa situação você consegue avaliar todos os pedidos e avaliar os gargalos, né? E fica bem visual por causa da questão das cores também, né? E sempre fazendo o planejamento de trás para frente, que é o tempo que você precisa para instalar, o tempo para expedir, o tempo para montar. E é uma inteligência também focada na engenharia, PCP, logística, né? Tudo isso para fazer um planejamento super organizado, né? Vamos dizer assim. Beleza? Paralelo tem as atividades também por cores. E para ter as medições de tempo, né? Beleza. Daí agora na questão da engenharia, né? A engenharia no setor de inteligência da empresa, como setor de inteligência, tem um ponto muito importante, que é na montagem e na produção dos orçamentos, que ali predetermina tudo que foi previsto, para você ter uma tabulação, medir e gerar uma controladoria efetiva. Né? Esse é o pontapé inicial. Tendo o orçamento certinho, organizado, você tem como medir toda essa questão, né? Beleza. Temos também aqui a questão da importância da controladoria, né? Que você tendo o orçamento separado por matéria-prima, tempo de produção, logística e tempo de instalação, todos os demais setores conseguem fazer essa tabulação e gerar os indicadores de uma maneira mais eficiente, apresentando nas reuniões e dando sequência em toda essa ação. Beleza, tem uma brincadeira que a gente fala, né, da engenharia. Que engenharia sempre, é o desenhista ali, é o cara morgado, antissocial que não se relaciona com as pessoas. E esse é um paradigma muito importante que precisa ser quebrado, porque até na contratação já, porque a pessoa tem que se relacionar com a galera da fábrica, tem que tirar dúvida que o projeto perfeito depende da união dos dois, da engenharia e da galera da fábrica. É uma hora que não pode ter ego, né? Senão vira uma briga. E tendo esse ruído dentro da empresa é muito complicado, né? Porque daí o cara da engenharia fala, não, faz assim que tá certo. E o outro, sabendo que dá errado, já muda o projeto, já interfere no previsto. Mas quando tem esse cuidado de trabalhar com o pessoal da engenharia, com potencial de relacionamento, questão de organização, bom relacionamento, né, você consegue ter resultados super positivos, né? E auxilia nas medições, né? O pontapé inicial de tudo, né? Então, daí com isso, né, a gente, por exemplo, assim, tendo uma engenharia forte, eficiente, dando atenção nessa questão, está totalmente ligado. Economia, agilidade de produção, predetermina tudo que vai ser produzido, questão de plano de corte, a questão de mudar o material, é bem bacana, né? Inclusive até pela questão da engenharia funcionar bacana, dar ênfase na competência, assim, bem legal, ajuda também quando você vai concretizar negócios com produtos diferentes, né? Mobiliários, no nosso caso a gente vende mobiliários também na composição dos itens ali, né? É o mobiliário, a fachada e a sinalização. Tem muita coisa que é desafiador. Eu vou mostrar mais para frente ali alguns produtos que parecem um pouco diferente desse mundo, mas está totalmente ligado à questão da comunicação visual de uma loja completa, né?
Beleza? E, paralelo, está gerando a possibilidade na empresa de... E a gente vai começar pelo setor da engenharia, né? Que criando um programa de bonificação. Nesse momento a gente está com a fase de afinar os indicadores, né? E no segundo momento tem a chance de bater as metas, organizar toda essa questão. No retrabalho é um dinheiro que perdido, né, vamos dizer assim, e tendo uma organização para esse valor ficar dentro da empresa e distribuir bonificação para as pessoas, né, inverte toda uma questão da empresa que, como posso dizer, é uma coisa que vai acontecendo normal e de repente você fazendo a pessoa ter pelo que lutar, automaticamente ela vai ir para receber mais também, né? Ela vai correr atrás, né? E daí isso interfere em toda a ação. E depois de dar certo na engenharia, pode ser repassado para os demais setores, né? No nosso caso, a gente vai começar com os setores de planejamento, porém, pode ser os setores de produção, a metalúrgica. Você passa uma missão para o box XYZ. Daí tem um período já pré-definido em orçamento. Se o cara bater a meta, né, e ter uma constância, montando um programa certinho de bonificação, quebra todo aquele paradigma da empresa, aquela rotina, né, aquilo que já está habituado, né, e destina a verba para os colaboradores, né, e todo mundo fica mais feliz. Dinheiro no bolso. Beleza, né? Então, tem a questão também da engenharia, que a engenharia fazendo parte do módulo comercial, né? Fica totalmente relacionado à questão do relacionamento com o cliente, suporte, né? Auxiliar o cliente a materializar as ideias malucas dos arquitetos, né? Que eles vêm com... E é o protótipo valendo, né? Que é aquela coisa maluca, né? Que vai mudando, a gente teve o posto Angeloni. Essa foi inacreditável, assim. Dá vontade até de parar no meio do caminho. A gente teve 18 revisões de orçamento com a venda acontecendo, já produzindo. Então, depois, o desalinhamento fica muito grande, né? Mas a gente entende que vale a pena gastar energia com o cliente, uma vez que tem trabalho recorrente, né? E sabe que é desafiador a primeira loja, alinhamento de obra com o material que vai chegar, mas essa foi meio exagero. 18 revisões de orçamento, meu Deus do céu. Parece mentira um negócio desse. Mas, o que acontece? Você consegue avaliar ali, por exemplo, assim, é uma decisão que tem que tomar, né? Ou pausa e tem que começar de novo, ou você luta, né, e faz acontecer, dependendo da disponibilidade da equipe, fluxo de trabalho, né? Sempre pensando nessa parceria com o cliente, né? Porque esses detalhes é o que fortalece os laços, né? E faz com que o cliente veja você como um aliado, um parceiro, assim, fazendo parte diretamente, assim, no planejamento estratégico dele, né? Porque ele precisa implantar um número de lojas, não é fácil achar empresas que, vamos supor, faz a primeira loja, faz a segunda, mas depois a constância, a qualidade, o padrão, auxilia gerando alternativas para melhoria de processos e otimização de valores, porque tudo isso que você faz pensando no cliente aumenta o número de implantação e isso dá sequência numa fidelização, vamos dizer assim, né? É bem bacana. Acabei antecipando, mas é dentro dessa tríade, né? Então, é a empresa, a franquia, o franqueado e a fábrica. Como ter esse alinhamento, né? A gente trouxe um exemplo bacana aqui, a gente está fazendo 7 anos de parceria com o McDonald's. Hoje eles usam a gente diferente dos outros fornecedores, pelo menos é o que eles falam. Se é verdade, eu já não sei. Mas no desenvolvimento de produtos eles pedem nosso auxílio do começo ao fim do processo. E isso está totalmente relacionado com o conjunto de ação que eu falo ao longo da apresentação, né? Acabei falando antes, mas tudo bem. Vamos lá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar algumas fotos, né, de alguns que a gente produziu. No final estão assim, de alguns produtos bem ousados, assim, vamos dizer, que está relacionado ao poder da engenharia. Aqui
Aqui tem um número de fotos um pouco, tanto de clientes recorrentes, quanto de clientes que fizeram poucas unidades, assim, né? Só que com o passar do tempo você vai tendo força para ir se posicionando e vai criando critérios para pegar o cliente que igual ajuda a que vale a pena, que merece atenção, né? Porque é difícil, assim, a questão de o cliente que tem a rede, mas ele produz local, né? A questão da precificação também relacionada à tabela que você fez para o cliente, pela engenharia, organizou toda essa questão. E como que você já faz esse orçamento pensando em produção, em número, volume de lojas e tal, da empresa local, tem que fazer o orçamento muito próximo disso, produzindo uma loja, né? Isso vira um problema muito grande, né, para o cliente. E com o passar do tempo você vai tendo um filtro para, por exemplo, os clientes que trabalham nesse perfil não dá para atender nesse momento por causa dos valores que você vai montando ao longo do relacionamento, né? E vai entendendo o que é bom, que funciona bem para a sua empresa, né? Daí, paralelo, agora eu vou passar umas fotos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? Estou à disposição. E vamos passar umas imagenzinhas aqui. Uma parada que é legal tu enfatizar, que ficou claro no nosso encontro lá do Mente Mestre. Então, assim, o setor de engenharia é do comercial. Ele não é um setor que geralmente a gente enxerga como é um setor para a produção, para cuidar da produção. Comercial. Na Cola você fez diferente. Deixar claro para eles por que você está falando da engenharia numa imersão de vendas. Exatamente, isso é um ponto importante, que é total aliado do comercial. Por exemplo, assim, tem situações que vale a pena, devido ao número de contas que o cliente atende, você ter um projetista, uma pessoa da engenharia diretamente ligado com o comercial. Tem exemplo de empresas que fazem assim. Me parece interessante também, mas é totalmente comercial a parte da engenharia nessa situação, né? Porque entende tudo que foi vendido, prepara a base para o cliente, que até tem uma brincadeira assim, que é a hora que você tem que definir. Muitas vezes você faz a venda, o cliente não sabe o que vendeu e o comercial não sabe. O cliente não sabe o que comprou e o comercial não sabe o que vendeu. E isso vai se embolando e vai descobrindo ao longo da entrega. E você tendo essa força para organizar isso já na largada, cria muito mais consistência, né? E daí o pessoal da engenharia pode visitar a obra, né? Pode acompanhar a instalação. Por quê? Porque é a pessoa que está por dentro de tudo, né? Não teria pessoa melhor para fazer isso, né? Em muitas empresas ele recebe a função de Project Manager, né? Daí, por exemplo, assim, aquela ação que não precisa prospectar, não precisa, só cuida do relacionamento com o cliente e faz o negócio acontecer, né? É o elo do cliente com a empresa, né? A questão de compras também, como que ajuda até o comprador exatamente. Essa é a mais importante. Então, o que acontece? Com a engenharia forte e bem organizada, na hora da formatação do orçamento, para ganhar tempo de produção, você já dispara a lista para compras com base no orçamento. Isso você ganha 7 dias de produção. É fantástico, assim. Daí tem aquelas matérias-primas que você avalia que é padrão da empresa. Não tem problema se no orçamento tem uma chapa a mais, 2 a mais, que seja, porque você sabe que você vai usar no próximo pedido. Porém, se tiver uma matéria-prima especial, já liberou para o orçamento, mas tem que aguardar a validação da engenharia, montando o plano de corte certinho, com detalhamento de projeto, daí essa compra o certo, né? Só se tiver aquela dificuldade de, puxa, se não tiver uma chapa reserva, daí acaba o lote, daí muda a cor, nossa, tudo isso entra em avaliação, né? Porque depois pode virar um problema. Mas deixa de fazer a compra de 5 chapas a mais para uma obra de 1.000 metros quadrados, até 20 chapas a mais, é um negócio muito significativo, né? E querendo ou não, a gente às vezes não pensa, mas o dinheiro que você imobilizou no seu estoque não deixa de ser o seu lucro investido. Só está imobilizado. Porque às vezes não pode ficar, aí cara, eu preciso pagar uma conta aqui, faltou dinheiro, vou ali vender essas chapas desse. Não pode fazer isso. Promoção no Marketplace.
Um ponto legal que eu até levantei, acho que a gente não colocou, mas é mostrar, porque, por exemplo, legal tudo isso, a parte de teoria é muito bonita, né? Mas tem aquele vídeo do projeto que vocês entregaram do modular. Do modular, esse é... Vale a pena, vale a pena. Pra galera entender que assim, ó, é uma empresa faixa preta, tá? Você fatura mais de meia milha por mês. Então, assim, mostrar pra vocês a prática do negócio, o resultado, atender o McDonald's não é só porque você é legal e que o colo é querido, né? Então, e tem só uma observação do container. Essa questão do modular foi uma oportunidade dentro da venda. Então, já tem um relacionamento com o cliente acontecendo, já implantamos um número, mais de 80 lojas da Malve, todo o Brasil, beleza, tá tudo super afinado. Daí, por exemplo, assim, um dia o cara comenta comigo a questão assim, nossa, eu tô com 2.132, eu lembro desse número que foi marcante. Cadastros de pessoas que não tinham o valor completo para fazer a implantação da loja. Mas não deixa de ser um super cliente potencial. E aí a gente está falando do quê? O cliente do cliente, entendeu? O cliente da Malve, futuro franqueado, queria comprar, tinha 2.132 pessoas querendo abrir uma loja, mas não sabia o real custo daquilo. Então não comprava da Malve, a Malve não comprava do Cola. E daí precisava, como se fosse assim, 500 mil para fazer a implantação. Daí o pessoal tinha 200, 190, próximo disso, né? Daí sempre lembrando dessa ação, desse comentário, daí foi onde eu falei, nossa, eu tenho que montar um container. Deu a ideia de montar um container e apresentar para eles uma solução integrada que ficasse desse valor. E daí foi um negócio formidável, e sem dinheiro na época ainda. Eu tinha que achar alguém que apostasse na ideia, que colocasse 200 mil. Para fazer uma loja. Para fazer uma loja. Que o cliente, a Malve, pudesse vender as franquias, né? E daí isso implicou diretamente no relacionamento, também fez com que toda a produção de produtos novos eles peçam para a gente auxiliar. E para 2024, é ruim que não aconteceu ainda, tudo bem, mas a gente preparou uma base e pode ser o recorde de implantação, uma vez que tem essa possibilidade de fazer uma loja com custo mais em conta, né? Então, como que eu trato isso? É oportunidade dentro da oportunidade que sempre tem, e você está muito atento a isso, né? Que às vezes o dinheiro não está na venda do dia a dia, ele pode estar do teu lado e você não está vendo. Né? Criou uma oportunidade da própria marca. Da própria marca. De atingir um número de expansão, por exemplo, eles queriam 800 lojas até o ano tal. Pelo que estava acontecendo nos últimos 3 anos, ia ser quase impossível isso acontecer. A partir do momento que você cria essa solução, de repente em 1 ano pode chegar, atingir essa meta e mudar tudo o rumo da conversa. Né? Então vou passar aí para vocês darem uma olhadinha. Mas você não bota essa mesma energia naquela festa de aniversário. Né? É mais ou menos essa lógica. Está dentro desse. Estamos aqui na produção da nova loja modular da Esse foi o maluco que confiou em mim, né? Da Giza. Em parceria com a Polo Design, fachada, sinalização e mobiliário. Vai ser um projeto super show de bola, em parceria com a Giza, e aguarde o resultado.
massa, né? Quantos dias para entregar a loja pronta? Então, 10 dias a partir do momento que está toda a matéria-prima disponível, 10 dias montá-la completa. E depois no cliente, a nossa meta, a gente montou em 12 horas a loja no cliente. E o que deu trabalho foi fazer a união do tapete entre os módulos, acredita? Daí, por exemplo, assim, daí coloca no escopo da engenharia e tal, daí a gente definiu um perfil que quando não casasse o tapete, a gente conseguisse fazer de uma maneira muito rápida, com os gabaritos prontos já, mesmo que não precisasse. O objetivo era reduzir em 7 horas. A montagem, imagine, tem um espaço, a gente pede para o cliente colocar as colunas aqueles blocos de concreto, encanamento, fiação, em 7 horas a loja está pronta, com 4 módulos, cada módulo 2,50 por 6, vezes 4, né? É uma loja até 60 metros quadrados. É uma lojinha boa. É uma lojinha interessante, E entrou no orçamento da Malve para a Malve bater a meta dela. E daí entrou dentro do orçamento, foi. Oi? 200 cruzeiros. Ficou um pouco mais, mas, por exemplo, as lojas standard da Malve, que era meia milha, né, montando obra, toda essa questão, ela ficava perto de 300, completo. Mobilidade, né? E daí deu qualquer problema, põe no caminhão e leva embora. E também tem a questão que é uma coisa que a gente está lutando, que eu acho que a maior inteligência desse negócio, a gente não está conseguindo a validação. Mas, por exemplo, uma vez que tem os pontos estratégicos dentro da cidade, coloca os modulares e ser subsidiado pela Malve. Por quê? Como vai ter um número de implantação gigantesco, isso é uma luta que partiu da gente também. Fica dentro desse critério de atenção e negociação. E pesquisando outras marcas, como é que eles se comportam no mercado. Daí, por exemplo, assim, a Malve subsidiar e a Malve ser dona do modular. Qualquer dor de barriga que dá no cliente, ainda mais com o número de expansão gigante que está por vir, começa algumas lojas a não ir para frente e automaticamente já sai na mídia e já queima a marca. Com isso, sendo da Malve o subsídio dos pontos, automaticamente ela pode trocar, quando não está dando certo, franqueado, sem... Que a ideia é McDonald's, parte desse princípio. Troca e a gente está na briga com isso. Esse é um ponto bem importante. Outra coisa da engenharia, que bacana, assim, a gente estava fazendo, puxa, pena que eu não tenho vídeo aqui. O cliente do Homer Calçados, também é uma primeira loja, com plano de expansão de 40 unidades para o ano que vem. Ele precisava que as prateleiras não tivesse fio para acender a prateleira. Daí a gente conseguiu algumas informações, eu tenho um bom relacionamento com o pessoal da Mão Colorida, eles passaram como que eles faziam do Boticário, porém até cancelaram esse projeto, né, que pelo contato passa a energia, mas ficou bem bacana esse processo. Complexa do cara que gosta da produção, né? É verdade, desculpa pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou falando, né, como... Valida, né, o investimento em projeto, porque investir em projetos significa melhorar vendas, baixar custos. Então, e muitas vezes sai mais caro no primeiro momento. Sim. Por isso que já tem aquela avaliação de... É o cliente que vai ter continuidade, vai ter recorrência na compra, é o cliente que merece toda essa atenção e... Tem que valer a pena de alguma forma. Tem que valer a pena de alguma forma. E também a questão da franquia, a coisa mais top que tem, você recebe o planejamento anual. A gente já está com o planejamento de 2024 de todas as marcas, você já consegue avaliar os gargalos, porém tem que ser bem pé no chão e entender que é 60% só, né, que vai acontecer. Porque eles falam 100 lojas. Então, querem, não é o que eles querem. Então, 60 lojas se prepara que vai vir. Então, a gente conseguiu classificar ao longo desse tempo que 60% acontece mesmo. É significativo, né? E bem bacana. E automaticamente você já fica com o número de colaboradores, espaço do barracão necessário, quantos terceiros, você já abre antes os terceiros, ou até a questão da expansão. É a hora que você toma uma decisão, como que vai estar amarrado o contrato relacionado a toda essa questão. Vale a pena alugar um barracão complementar? Vale a pena aumentar ou aumentar o número de terceiros?
Te juro que hoje a questão dos terceiros é excelente. Daí o que acontece? É complicado pela questão do treinamento, da instrução de trabalho, ter uma pessoa para acompanhar, que não adianta você pedir para o terceiro fazer um trabalho e depois de uma semana você ir ver o tanto de peça que ele fez de errado uma vez que começou a produção. Então tem que ter essa disponibilidade da engenharia para ir lá acompanhar o start, chegar uma vez de surpresa, né? Muito bom também. É assim mesmo. Tem que chegar de surpresa, porque o cara fala que está fazendo e não está. Teve uma situação que a gente estava produzindo 3.000 cremalheiras e o cara falou que estava fazendo e não estava, só que a gente foi no dia certo, inclusive a gente teve que, ele tinha iniciado a produção, a gente identificou que ele não ia dar conta, pegamos tudo de novo, não tem problema na questão de, para não ser um problema no relacionamento, de discussão, coisa do gênero, mas você prevê isso com antecedência, você assume, acerta com o cara o valor correspondente e ele já entra numa avaliação de nível de parceria, né? É certo dizer que você qualifica o teu terceiro como você qualifica o teu funcionário interno? Tem que ser, tem que ter uma avaliação. E daí, por exemplo, o que você acaba fazendo com o terceiro? Põe na geladeira. Ele é o número 1, tá indo bem, beleza, daí você tá com 5 terceiros para essa situação. Vacilou, já fica pro último da fila, né? Daí você vai montando o score com base nessa questão, porque daí pinta um serviço que ele está com a margem cheia. Na terceirização é mais otimizado, mas você gera um volume de produção muito constante para ele. Daí ele pega um serviço com a margem cheia e ele deixa o teu de lado. Só que ele não entende que daqui 2 meses ele vai lá começar de novo. Daí ele vai lá e pedir, me dá uma chance e tal. Ele começa toda de novo essa negociação. Daí vale a pena dividir com ele que tem essa avaliação também, sabe? Porque ele fica atento e começa a ver com outros olhos essa questão, né, da parceria. A gente está com uns 40 empresas terceirizando hoje. E 40 empresas terceirizadas? E 80 empresas de instalação no Brasil. Um número bem alto até. Aconteceu um fato legal, né, pelo Grupo Mente Mestra, ajudar em relacionamento com o cliente lá em Cristalina, no Goiás. De repente o pessoal da logística da empresa deu um probleminha da letra aqui, a fachada veio do projeto da arquitetura, deslocada logo. A gente segue a risca ali e manda porque fica de responsabilidade deles passar o projeto, da Malve, por exemplo. Daí a gente acionou um fornecedor lá de Cristalina e tal. Daí, de repente, eu recebi uma mensagem do Judá que o cara... Daí tava o carro da cola da frente da empresa dele, ele ficou super feliz, né? Que ele tava... Daí lá em... Turma que está acompanhando isso, da cola. Tem que ter, sempre 1 ou 2 em todas as instalações. E qual que é o critério que a gente quer usar com isso? A gente consegue pagar um pouco melhor o colaborador local, porque não tem todo o deslocamento, hotel e tal. E você cria um aliado daí, tendo esse critério. E a gente, paralelo, a gente faz um vídeo divulgando a empresa dele, teve várias ações aí positivas com isso, até de concretização de negócio, aumento de visualização, bem bacana mesmo. Não, teve um depoimento assim, de chorar mesmo, de emocionante. E com isso, a gente gera uma alternativa de, por exemplo, assim, da assistência em 48 horas para o Brasil. Quebrou um rodízio, quebrou uma corrediça, quebrou qualquer peça, a gente, pessoal de compras, pega o material, disponibiliza, pede para entregar na casa do cara ou na loja e o cara, com certeza, com essa troca, ele vai fazer questão de dar esse apoio, né? Já teve várias situações, o cara, não, eu estou indo lá resolver para vocês, não precisa pagar nada. Por exemplo, um exemplo assim do quão importante é tudo isso, né? Acabou a concorrência. Daí vira parceria. E é um negócio legal. Outra coisa, por exemplo, tinha um momento na empresa que eu só terceirizava. Eu tinha medo de trabalhar com os terceiros, sabe? Porque tinha muita gente que ia lá, mostrava o cartão, queria pegar o negócio, sabe? E de repente você tem que colocar na cabeça assim que você tem que quebrar isso. Que, por exemplo, assim, você precisa do terceiro, tá tudo certo, se ele fizer isso, você só tem poder sobre as tuas ações, o do outro não, né? E faz parte do negócio, mas quero ver fazer o que você está fazendo, vamos supor, sabe? Na questão assim que
a recorrência, a quantidade de trabalhos que tivemos, né? Vou passar as fotos rapidinho, porque o time já deu. Comecei acanhado e agora estou me animando. Não vou falar para vocês, ontem acabei, saí 10 horas de Curitiba, beleza? É fácil pegar o serviço, mas depois mantém, o cara não mantém, aí volta para você. Esse é o divisor de águas, né? Porque falar para vocês é maluco o negócio. E ontem saímos às 10 de Curitiba, era para chegar 3 horas, tudo certinho. De repente demorou um pouco mais, chegamos aqui e ainda não achamos hotel. Meu Deus do céu, dormimos 1 hora. Loucura, né? Mas foi falta de planejamento. Ainda bem que o hotel não mudou de lugar, né? Eu vim falando de planejamento, mas é que às vezes, em algumas situações, você deixa tanto planejamento, tanta organização, treinamento, tanta coisa, que às vezes até é bom deixar um pouquinho pra... Mas eu vou passar rapidinho algumas fotos aqui. Beleza? McDonald's, a gente faz uma decoração. Esse aí é o Cazu, em São Paulo. Esse aqui é uma fachada complexa. Por exemplo, da loja da Malvio. Um detalhe bem importante que a gente está fazendo agora, as fachadas de alumínio. O alumínio é mais barato do que o tubo, mais leve. Porém, 1 quilo é mais... Comparando 1 a 1, o alumínio é mais caro. Mas para a produção... Peça leve, é mais barato o transporte, estrutura tão bem quanto, foge da solda, não tem pintura, é uma otimização assim gigantesca, um diferencial. O difícil é quebrar o paradigma dentro da fábrica com a equipe, mas vale a pena assim cada segundo, porque eles têm que comprar a ideia, né? Senão eles boicotam ainda, então própria empresa, mas não dá certo. Madeira, bacana, mão boa, imaginário. Até eu coloquei aqui, todas essas marcas são franquias e possibilidade de repetibilidade. Mas, por exemplo, assim, ó, a partir do momento que eles não têm uma organização interna, que eles não consigam distribuir o conjunto de implantação, cada um para um fornecedor, e o franqueado vai comprar o serviço. Daí ele fala assim, tem 3 fornecedores lá. Daí ele começa a ter leilão. Mas o fulano fez por tanto, fulano fez por tanto. Esse é o maior desgaste que existe na vida, na questão da didática. Daí chega num ponto que ele se posiciona, já tem um filtro na negociação inicial, se tem esse critério a gente já não consegue atender. Mas é importante estar atento para isso, e chegou no posicionamento por bênção divina, muito bem, que poder se posicionar com esses critérios. Daí já vem qualificação de líder, é isso? Daí já entra na qualificação de líder. Esse é um critério. Vocês têm quantos franqueados, como que é a distribuição, já é um ponto que avança não. Bem bacana. E de serviço, a qualidade de entrega, né? Qualidade de entrega, padrão e... Você falar que o mais difícil é você fazer as manutenção quando precisa, dar um apoio em todas as vezes. Inclusive a gente já teve loja até fora do Brasil. Na Itália a gente montou uma farm e vem uma dos Estados Unidos esse ano. E a logística vai ser mais... Acabou. Esse aqui a mão colorida, esse aqui, ó, mas olha como é desafiador. Eles passaram esse projeto e falaram, Alexandre, tem que fazer em 4 dias, quebra essa pra gente. Pela parceria e tal, falei, deixa comigo. E o projeto era para estar tudo pronto. E daí o que acontece? Mão colorida, empresa com 500 funcionários, top zona, fizeram 1000 cacau show, 1000 boticário, por exemplo. Mandaram os itens fracionados e também mandaram o projeto sem estar resolvido. De repente, no dia de apresentar, a gente já tinha virado à noite, colamos todas as telhas numa estrutura metálica, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã ia vir o pessoal do Mão Colorida validar, estou sozinho na fábrica lá, esperando porque a equipe foi embora e voltou. E de repente, toda a telha soltou. 2 horas antes, eu optei em fazer de PU, em vez de cela bonde, porque é mais resistente e mais caro, e depois a solução era no cela bonde. Mas o fato de não ter tempo de validar, de fazer teste, quebra tudo que eu estava falando aqui. Mas às vezes tem que submeter algumas situações, pensando que isso vai trazer esse benefício. Relacionado a uma parceria, a um negócio, isso vai atrapalhar. Então, nessa questão, até a gente tem um relacionamento tão bom que a gente para tudo lá e faz o que eles pedirem pra gente, assim. Daí, esse ferrão, né? Ainda trabalha nos outros projetos. Mas,
Tem coisa boa por aí no relacionamento, assim. Às vezes não é toque de caixa, né? Opa, acabou o tempo. Valeu. Me deu umas 20 experiências assim, queria passar, mas pode conversar depois. Fechou? Boa, nós aguardamos.